Eu sou Isabela Rocha, psicóloga clínica. Eu sou a Pri Lopes, psicóloga organizacional. E esse é o Interligadas, onde tudo que tem liga com a psicologia, a gente traz para cá. E hoje a gente vai conversar sobre um tema, para muitos polêmico, para outros posso dizer que causa um certo incômodo, mas para todos muito importante que seja compreendido, que é o machismo. A gente vai falar aqui sobre o que é o machismo, por que esse machismo é tão estrutural e, principalmente, debater aqui as formas de combatê-lo. E, para isso, a gente convidou duas pessoas muito especiais aqui. Quero que vocês se apresentam, sejam bem-vindos. Por favor. Bom, muito obrigado pelo convite, Isabela, Priscila, de estar aqui no Interligadas. Meu nome é Rafael Bacelar, sou professor de psicologia na FUMEC. Esse tema do machismo, eu sou professor desde 2018 e esse tema me acompanha, né? A gente vai falar sobre ele. Eu tenho estágio com jovens discutindo gênero, machismo, formas de relacionamento entre homens e mulheres, enfim, e também estágios ligados a atendimento de mulheres vítimas de violência. Então, acho que vai ser uma conversa muito bacana. Estou feliz de estar aqui. Muito obrigado. Tudo bem, meninas? Também muito feliz de estar por aqui. E também sou professor, junto com o Rafael, lá na FUMEC. Também sou professor na pós-graduação da PUC. E também enfrento esse tema por ser terapeuta de família há muitos anos. Então, é um atravessamento na clínica, nos estágios, no dia a dia, que é inevitável a gente não discutir e passar por ele. Então, muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês por terem aceitado. Vamos começar, então, com um pouquinho desse conceito do que é o machismo, assim, né? Não sei se tem não ficar estruturado numa definição de dicionário, mas o que é que a gente entende mesmo, assim, sobre o machismo? Então, assim, a gente pode pensar num certo sistema de dominação dos homens sobre as mulheres. Então, a gente tem outros conceitos mais precisos, tipo o patriarcado, né? Quer dizer, o poder em nome do homem sobre as mulheres, né? Agora, como um sistema, e aí é interessante, eu trabalho muito na linha da psicologia social e também um diálogo com a psicanálise, o sistema ele implica numa relação necessária entre partes. Então, a gente vai pensar o machismo como um sistema de desqualificação que envolve misoginia, envolve uma certa ideia de superioridade masculina. Então, essa ideia assim, né, de um sistema operante que se reproduz, que se desloca, em que coloca a mulher como inferior, né, como inferior ao homem, seja no nível cognitivo, no nível político, e atravessa relações banais, as piadas, as brincadeiras, e também relações aí de violência, né? Talvez o ponto do machismo mais importante a ser debatido é a questão da violência contra as mulheres, que a gente vê que não diminui, mas aumenta, né? Então, assim, eu pensaria primeiro numa definição de uma forma sistêmica de relação entre os gêneros. Esse tema foi até escolhido muito pelos últimos acontecimentos, né, que tiveram aí, que nos assustaram muito. E eu falei, tem que ser o Rafael e o Ricardo para conversar sobre isso. E é importante eu comentar sobre isso, porque eu quis trazer uma voz masculina para falar sobre o machismo, né? Sim. Então, talvez eu acrescentaria, Rafael, na ótima definição que você deu, a palavra servidão. Esse atravessamento, né, que vem há mais tempo nas dinâmicas históricas sociais, né, escolher pessoas, grupos para servirem, também acaba desembocando nesse machismo estrutural que traz as mulheres para tudo isso que você falou e principalmente para estar sempre nessa posição de servidão ao homem. E aí nessa complementariedade que você trouxe, o que mais talvez também a gente tenha que refletir com calma, com cuidado, é como se manter nessa outra posição de privilégios, mas perdendo várias possibilidades de crescimento, onde os homens também se infantilizam o tempo inteiro, não desenvolvem habilidades mínimas necessárias para conviver numa vida adulta e não conseguem fazer essa progressão de entrar numa vida adulta que se caracteriza muitas vezes por esse aumento de complexidade. Uhum. Então, é impressionante como a gente popularmente fala assim, homens de 50, 40 anos, 60, com uma dinâmica emocional de 12, de 10. Isso
Então, todo mundo sai perdendo, mas sem comparações. As mulheres sempre, sempre perdendo infinitamente mais nessa posição. Sim. Vamos também conversar sobre o porquê do estrutural? Olha, eu acho importante essa colocação, porque a gente tem uma tendência a moralizar conflitos, moralizar situações de preconceito, discriminação. Como se o machista é alguém ali. Né? O meu marido é machista. Meu filho é machista. Quer dizer, há alguma coisa individual e singular na manifestação do machismo. Mas se a gente não pensa que é uma estrutura social, que se reproduz, que pode passar muito bem, por exemplo, eu tenho um pouco de birra de manifestações ritualizadas de afeto no Dia dos Namorados. Eu falo com meus alunos, minhas alunas, né? Eu tenho um pouco de birra. Porque é tranquilo mandar flor no Dia dos Namorados e bater na pessoa em casa, percebe? Assim? Então, algo da singularidade na manifestação dessa violência, dessa servidão, dominação, existe, obviamente, manifestações individuais, mas se a gente não entende que é um sistema social, a gente vai culpar algumas pessoas. Então, pensar numa coisa estrutural é pensar que existe uma sociedade que se estrutura em torno de algumas ideias machistas. Só um exemplo que eu acho que é importante, até no campo da psicologia, e aí eu acho que tem um campo interessante, tem uma polêmica dos anos 80 que um psicólogo importante, Lawrence Kohlberg, desenvolveu uma espécie de escala de atos éticos. Né? Muito famoso o Kohlberg, ideais éticos, pensando numa espécie de humanidade universal. O que seria a ética universal? E a Carol Gilligan, que era uma psicóloga feminista, falou, olha, o seu modelo de ética é um modelo masculino de ética. É uma ética abstrata, é uma ideia de autonomia que não contempla o mundo real do cuidado, por exemplo, que é ainda feito, né, maior parte por mulheres. Então, só um exemplo de que é estrutural, porque você vai pensar a ética e a autonomia como valores universais, mas não são valores construídos pelos homens. Né? Então, assim, a ideia do estrutural implica que tem alguma coisa subterrânea, né, que continua operando. Né? A ideia de força, poder, riqueza, enfim, associada ao imaginário masculino. Eu até pesquisei, né, para poder trazer alguns elementos históricos, porque às vezes, até para trazer concretude para quem está ouvindo e vendo a gente, de exemplos no Brasil, da nossa sociedade. Né? Porque eu sei que tem diferença entre Oriente e Ocidente, mas, por exemplo, eu fiquei muito chocada com a minha pesquisa, e vou trazer alguns elementos, tá, gente? Sim. Em 1962, ou seja, tem pouco mais de 60 anos, tem nem um século ainda isso, tá? Tinha o Estatuto da Mulher Casada, que as mulheres brasileiras precisavam de permissão do marido para trabalhar fora de casa. Ou até mesmo para abrir contas bancárias, assim, elas não podiam assinar documentos de propriedades, compra e venda de imóveis. Né? Assim, em 32, né, pôde ter o voto feminino, mas se a mulher casada, o marido tinha que autorizar. Se a mulher solteira ou viúva, ela tinha que comprovar que tinha renda própria para poder votar. Só piora, né? Então, assim, aí eu fui atrás do esporte, né? Que é um tema que é importante para a gente também, né? É um decreto de 1941. Gente, é tudo isso, século passado, assim, não tem 100 anos, não tem pouco mais de 100 anos, né? Proibia as mulheres de praticarem esportes considerados inapropriados para a sua natureza, como, por exemplo, futebol, né? E falando do futebol, só em 1979... Quer dizer, que já teve... tinha um ano, né? Quer dizer, a gente já está aqui, né? Dessa geração, não, né? eu nasci Dessa em 78, gente. Ou seja, um ano depois que eu nasci, foi que caiu a proibição do futebol feminino. É tudo muito recente. Né? Então, assim... Então, não adianta falar assim... eu não sou... Não admitir, quando eu falei eu sou machista, tanto faz, mulheres, homens, não importa o gênero, né? A identidade de gênero. É você negar que faz parte da nossa sociedade. Né? Foram decretos... Estou trazendo até a parte legal, que é o que rege o funcionamento da sociedade. Coisas que existiam há menos de 100 anos atrás, que, com certeza, perpassa a nossa realidade hoje. Né? Como dizer que isso não é estrutural? É você negar. E, além disso, acho que você trouxe um ponto que precisa também ser falado aqui, que não é sobre homem. A estrutura diz também sobre a postura das mulheres em relação a esse comportamento machista, né? Porque tem muita gente que, na hora que você fala machista, volta para o homem. E não. Mulheres machistas também
é infinito, Porque as mulheres né? também foram criadas nessa Essa sociedade, estrutura. nesse cenário, né? Nesse meio. Então, assim, é algo que é necessário de reflexão. Não é um problema de um ou de outro. É algo A estrutura social mesmo. que a gente precisa conversar. E eu sempre digo, né, que a mudança do mundo começa em mim, né? O que é que eu posso fazer, né? E aí vários elementos, né? A gente quer muito ouvir vocês em relação a vários, desde o dia a dia de, como você trouxe, né, de piadas, ou até mesmo de educação dos filhos. O que a gente pode fazer para que, se for estrutural, que seja uma boa convivência social? Eu acho que tem na sua pesquisa, a gente pode chegar num auge que são aqueles casos da década de 80, onde a última lei foi de 84, Rafael, onde o homem podia terminar o casamento em legítima defesa da honra. Não, E eu vou até te mesmo o trazer uma assassinato notícia pior. da... Eu vou te trazer uma notícia Caso pior famosérrimo. disso. Ó. Sabe quando é que foi que o STF invalidou realmente, definitivamente, essa questão de legítima defesa Isso da que eu ia honra? falar. 2021. Gente, foi ontem. Sim. Não, então, encerrou, mas ela foi totalmente, assim, entre aspas, deixada de ser usada só em 99. É uma questão, assim, que a gente precisa... E culminou naquele assassinato aqui de Belo Horizonte mesmo, onde ele foi absolvido pelo júri, matou a própria esposa, né? Ela teve um caso extraconjugal, ele devolveu a esposa, não bastando isso, matou-a e foi absolvido. O caso então, nós da- não estamos falando da década de 80, né? É Esse muito caso pouco da tempo. Ângela Diniz, Ângela né? Diniz. Ângela Aham. Diniz. Tem até um podcast O Crime da Praia dos Ossos, que é muito Sim. importante. O sujeito... Teve também um documentário, sim, né? sim. Uma série. Uma série. Da E HBO. o interessante do que o Ricardo traz nesse caso é que é um assassino confesso, né? Em momento nenhum se colocou em questão que foi ele que matou Sim. Não, porque ele a podia, companheira, ele né? tinha licença para fazer. Tinha Né? licença para Deu fazer. o estrutural aí, achei ótimo, Priscila, trazer leis, porque a lei ela não é independente, a lei é normativa, é obrigado, ela implica todo mundo. Então você tem lei, você tem um crime de um réu que sabe que matou, todo mundo sabe que matou e ele é inocentado pelo direito da honra, que coisa é essa? Que ética é essa, né? Que ética é essa? Que justiça é essa? Né? Então acho que essa provocação a partir da lei, da cultura é muito importante. E que autorização para os mesmos fatos e atos serem incentivados e autorizados, né? Mais do que apenas incentivados. Não acho que é à toa o termo machosfera hoje em dia. A gente vem há décadas, né, séculos autorizando isso para chegarmos num ponto onde uma educação constante contra o corpo feminino, contra ferir o corpo feminino, em legítima honra. Porque os meninos e jovens adultos estão se sentindo deslegitimizados perante as mulheres. Então se autoriza vídeos na internet ensinar a como humilhar, envergonhar, matar mulheres. Olha onde chegamos. Vamos É pegar o impressionante. link de internet. Vamos. Eu tô com um livro de cabeceira, na verdade, já tem um ano, que é o Geração Ansiosa. Não sei se vocês leram e eu indico a leitura para todos, principalmente quem tem filho. Né? Que marca muito a questão, né, do surgimento da internet e a mudança de comportamento das crianças e dos adolescentes em relação a isso. E tem também uma outra virada depois que chega às redes sociais. Né? E é uma terra sem lei, literalmente. Não, a gente está falando de lei aqui, é uma terra totalmente sem lei, onde hoje crianças de 8, 9 anos já estão tendo acesso à pornografia. Né? E isso é muito grave. Né? Isso tudo através de jogos, link de jogos, se chega, né, à pedofilia, mas eu acho que hoje o tema é necessário a gente falar sobre esse acesso tão precoce à pornografia. O que vocês pensam sobre isso? Engraçado que eu ia falar da internet. Vou fazer só um passo não é atrás, mas enfim. Você falou das mulheres, da relação com o machismo também, né? E eu tenho um interesse muito grande nessa cultura digital, como que ela vai organizando e dando respostas ruins, muitas vezes, para os nossos conflitos. Né? Há questões da convivência do gênero, há questões de homens, mulheres, não binários. Enfim, a gente vive uma complexidade das relações de posição, que não é nova, mas vai sendo remodelada.
E uma das coisas que eu acho interessante demais atualmente é o crescimento de movimento de tradwives, né? Esposas tradicionais, assim. Você vai crescendo um filão de influenciadores que vão ensinando o que é uma mulher de alto valor, né? Então, há um debate sobre o lugar da mulher, né, em contraponto ao feminismo, claramente, né, a ideia de uma sexualidade recatada, de uma moral privada. Então, você tem movimentos na internet hoje muito fortes, né, de defesa de um conservadorismo que tem a ver com o aumento de um debate sobre igualdade de gêneros. Né, que isso vem há muito tempo do mercado de trabalho, enfim. E aí, ao mesmo tempo, esse movimento chega para os homens, né, o debate da machosfera, dos red pills, dos incels, né, celibatários involuntários. Então, como um menino de 12, 13 anos vai lidar com um universo simbólico em que chega um influenciador e fala: você está aí sozinho, a culpa é das mulheres. As mulheres que tratam os homens assim, né? As mulheres são agressivas, as mulheres são... Veja a verdade, quer dizer, todo um debate muito violento que vai chegando, e aí junto a misoginia, essa questão da pornografia vai entrando por vários caminhos, né? Primos, amigos mais velhos vão trazendo um universo em que a mulher é objeto e tem que ser objeto, o homem é alfa, a mulher é beta, percebe? Então, esse sistema, por isso que eu insisti nessa ideia, ele vai aparecendo de várias formas. Vocês viram agora, recentemente, eu fiquei muito chocado, o caso da soldado, da policial em São Paulo, né, que foi assassinada, a princípio, pelo tenente-coronel, mas os argumentos que ele fala, né? Eu sou um homem alfa, o homem alfa tem que ser tratado dessa forma por uma mulher beta e tal. Eu sou um rei, né? Eu sou o rei. Assim, resgatando isso, porque isso tem tudo a ver com esse efeito da pornografia sobre objeto, né? O homem sujeito, o homem manda, a mulher obedece, e assim é o jeito da natureza, né? Uma ideia muito ideológica sobre a natureza. Então, tem uma mistura que eu acho importante de pegar alguns pontos centrais. A mulher dominada como uma coisa natural, o homem dominante como uma coisa natural. A gente tem que desnaturalizar isso, né? E mostrar que, no fundo, é uma grande construção violenta, arbitrária, né? Que coloca uma espécie de imaginário fálico, né? O homem tem que ser forte, e o homem forte é bom, e a mulher vai ser protegida. É um sistema, sabe, de compensação, né? Como se, na verdade, isso desse em alguma coisa que fosse boa, e não é, né? Isso é horrível. A gente está vendo uma reorganização, né, de movimentos contrários aos avanços dos direitos das mulheres, né, de uma forma muito sistêmica. Assim. Outro dia, eu conversando com um professor, ele me fez a seguinte pergunta provocativa, Rafael, em cima do que você está falando. Ele falou assim: será que o movimento feminista não previu que isso aconteceria? Em que sentido? Quando a gente abala o status quo, a reviravolta, a revolta de quem estava no poder também é forte. Isso acontece nos sistemas econômicos, na política. Verdade. E talvez a gente não se preparou bem para essa contra-violência enorme. Ou estamos começando a nos preparar com mais armadura, com mais força, com mais armas ou com mais habilidades, porque está forte. Agora, a necessidade de fazer com que algo que foi destampado volte para dentro é tão forte quanto o movimento de tentar se libertar, vamos dizer assim, né? Porque me preocupa muito, né, um menino de 8, 9 anos vendo uma cena de pornografia que... eu vou falar assim, eu acho feio, violento, muitas vezes, como se mostra, né? Mas vai ser a referência inicial dele de como ter a primeira relação com uma mulher, né? Eu acho muito preocupante isso. Sempre existiu a pornografia, mas acho que era mais difícil, né? Você tinha que ir na locadora, conhecer o carinha da locadora, para conseguir pegar o filme que era para maior de 18 anos, enfim. Títulos, né? YXZ, diretores. Não é? E hoje não. Né? Essa questão de como é produzida essa pornografia e chegando para essas crianças, não sei se eu estou exagerando, mas isso me preocupa muito
da questão do respeito já, né? De como tratar ali no primeiro beijo, né? Aquela coisa de... É como, não, isso é como você trouxe, naturaliza, traz assim, isso aqui que é o normal, isso aqui é o que acontece. E tudo, na verdade, é uma construção social, né? Assim, a gente tá... E assim, é como você fala assim, será que a gente não previu, né? Assim, eu não vou levar essa culpa não, tá? Mas eu acho que a gente não tem que levar essa culpa, não. Quem faz o movimento não tem que levar essa culpa. Não, também acho que não. É a minha visão, né? Assim, eu acho que isso é tudo uma escolha social que tem consequência. E toda escolha que você faz, há consequências. Agora, para mim, não dá para voltar atrás. Na verdade, tem que evoluir para o melhor. Sim. Né? Assim, vai ser difícil? Vai. Né? Eu sempre digo isso. Assim, eu faço vários movimentos involuntários. Eu mentoro mulheres voluntariamente para que elas tenham condições de vida melhor. Porque o meu sonho é que um dia a gente não precise mais nem falar sobre essas coisas. Que não tenha mais Dia Internacional da Mulher, que não tenha mais Dia Internacional de nada. Porque todo mundo vive com respeito, e todo mundo se respeita, e todo mundo tem igual valor social nas suas relações. Só para deixar... só a questão da prevenção seria um pouco assim... Quando a gente entra num movimento tão revolucionário contra o status quo, talvez a gente possa daqui para frente se organizar melhor para entrar com mais força. Exemplo... será que desde na década de 90 a gente não tinha que ter estabelecido nas universidades e nas escolas, quando a gente introduziu a filosofia e a sociologia como obrigações curriculares, se ali metade da filosofia e da sociologia fosse feminismo? Porque o currículo não previa tanta discussão sobre. Sim. É mais ou menos nesse sentido. Eu concordo com você. Vim com uma força maior, mais assim, preparada, porque força, a batalha vai ser eu penso pesada. Estrutural. Já que esse é o problema estrutural, boa. Até para não parecer que é um contra o outro, para mim é todo mundo a favor de tudo. Sim, então, sim. assim, Essa gente coisa ser do um contra o estrutural, outro vem aparecendo muito nas falas de mães, assim, da preocupação que elas têm, né? De como criar o filho, não com medo também de mulher por conta desse movimento. Existe ainda uma questão dessa? Queria também ouvir o que vocês acham sobre isso, assim. Só voltar num rápido ponto Claro. aqui da pornografia. Eu me lembrei de um jovem que eu atendo há um bom tempo, jovem adulto agora, mas ali pelos voltas 16, 17, e na primeira experiência sexual ele teve esse conflito. Ainda inexperiente, primeira vez, foi para o ato sexual com a ficante, né, namorada ali dele, e de repente ele se vê nesse conflito, trazendo esse conflito para terapia. Ele não conseguiu, né, nas palavras deles, performar bem, ficou muito ansioso, porque na cabecinha dele ele dizia: eu sentia o prazer do carinho, mas tinha que ser violento. Meu Deus. Então, obviamente, não teve uma ereção, porque a ansiedade subiu. Isso acontece com qualquer homem em níveis de ansiedade. Ficou todo transtornado, começou a terapia por causa disso, mas conseguiu ir verbalizando isso ao longo do tempo. Ele precisava performar nos filmes pornôs violentos. E hoje a gente sabe que, né, com o algoritmo na pornografia, ele vai intensificando a sua busca por intensidades que passa pela agressividade. Então, quem começa hoje, né, com um vídeo pornô de beijos, para aumentar o nível de vício dessa pessoa, é jogado para ele, daqui a pouco, aquelas cenas de violência, 5, 6, tal, grupais, papapá. Então, isso vai aumentando também a percepção estética do que é o prazer para aquele garoto. Se não for assim, não está certo, né? Não está certo, não consigo me envolver, não consigo me entregar e não desenvolvo uma linguagem de carinho. Para que ele também se sinta à vontade no ato sexual, na performance sexual. Não, e essa coisa, a partir dessa relação do carinho e da agressividade, da violência, é muito interessante, né? A gente teve o caso no Rio de Janeiro do estupro coletivo, da moça, né? De uma menina, a menor de idade, enfim. E a juíza do caso, ela deu um depoimento, eu não sei o nome dela, falando que ela já tem analisado muitos casos parecidos, de emboscada, né? Um ex-namorado, um namorado marca com a menina o encontro, ela chega lá, tem outros homens e tem uma série de violências sexuais, físicas. E ela falando que nunca viu nessas situações nada que não fosse uma performance ritualizada de filmes pornográficos. Assim, Olha né? isso. Quer dizer, há uma reprodução cênica, né, do que vê. Né? E aí eu lembrei de uma coisa que eu acho também que é interessante a gente comparar momentos e tempos. Em 2013, eu fiz uma parte do meu doutorado de sanduíche na Índia. Quando eu cheguei em 2013, em janeiro de 2013, em dezembro de 2012, aconteceu um caso de alta repercussão
no mundo todo, que foi o caso de um estupro coletivo de uma moça num ônibus em Nova Delhi. Foi um caso que rodou o mundo na época. E a partir dessa situação, a moça morreu em decorrência dos ferimentos. Apareceram várias situações parecidas na Índia, 2013, 2014. E eu lembro conversando com um professor de lá, um sociólogo, ele falando, olha, eu acho que isso tem a ver com a chegada da pornografia ocidental, né? Porque aí muda a coisa da fita VHS, do DVD para o online. Sim. Né? A circulação, a aceleração da circulação, o smartphone, você circula muito rápido e chega de forma sem ter nenhum tipo de organização simbólica. Né? Eu estava lendo relatos dos anos 60, a pessoa tinha lá uma revista pornográfica que ela emprestava para um primo. Quer dizer, é toda outra linguagem. Era desafiador. Artesanal. Percebe? Essa circulação muito rápida para pessoas, crianças, que sem nenhum tipo de preparo, organização simbólica. Então, essa ideia do Ricardo, eu acho que é impressionante a gente não ter obrigação de discussão de gênero na escola. Obrigação, como matemática. Sim. Né? O que a gente está vendo, depois eu quero falar mais disso, mas em outro momento, assim, a gente está vendo, assim, a escola está lidando com situações dramáticas nesse campo do gênero e sexualidade. Eu estou sendo até chata em algumas mesas, porque, né, eu dou essa palestrinha, eu faço questão de dar. Quando surge essa questão, né, de grupos, selva, vocês podem falar o nome dos grupos mais do que eu, né, de WhatsApp, onde não precisa nem de explicar, né, selva já diz tudo. E eu trago muito isso porque o meu círculo social hoje, a maioria tem filho. Eu falo, cuidado, porque daqui a pouco vocês vão receber foto da sua filha. Né? E não porque ela é uma pessoa, vamos falar, soltinha, não. É porque ela vai ter ali a primeira relação com o namorado, ela confia, eles tiram fotos mais íntimas e ele termina com ela e acabou. Em um segundo... sei lá, milhões, bilhões de pessoas vão ter acesso à foto da sua filha. Então, cuidado, porque ao consumir isso, é a filha de alguém que você está vendo ali. Não é mais uma coisa da produção, de um trabalho, de uma revista. Né? Vai muito além. Já perdeu-se o controle. Sim. E aí, essa produção acadêmica ou produção estrutural, vamos dizer assim, teve uma aluna lá na FUMEC que... ela foi fantástica nessa hora. Ela estava dizendo sobre um caso desse, de uma filha sendo exposta, etc. Aí um outro aluno, que já é pai, disse assim, nossa, se fosse a minha filha, eu matava. Aí Quem, a filha? Não. Matava a filha? Não, matava o cara? O cara. Aí ela falou assim, então, esta raiva e esse ódio que eu gostaria que homens e todos nós tivéssemos com qualquer pessoa que sofresse isso. É sobre isso. Só que isso só é possível se essa educação, se essa insistência, né, de a gente fazer o seguinte, quantas horas de matemática na semana? 20? Por que não discussões sociológicas, teorias de gênero, 20 horas também? Porque é por aí que a gente está falando de estrutural. Sim. Se a gente não entrar com essa força, é difícil modificar isso só no campo do micro social, das relações aqui. Adianta muito. A gente batalha, mas a mudança, eu acho que só vem com o macro. Com leis, com novas estruturas, como a gente está conversando. Porque senão a gente pode ficar numa batalha eterna. E a gente não consegue dar o salto que é necessário, porque agora chegamos no limite. Não dá mais. Não pode naturalizar isso. Tem desde 2015... mas na FUMEC desde 2018, eu tenho estágio em escola. Mas meu interesse nunca foi pedagógico no sentido tradicional do currículo. Sempre foi de oficinas em direitos humanos dentro do espaço escolar. E a gente tem visto crescer o problema da sexualidade e da violência de gênero. Então, desde 2018, né, duas escolas, a Escola Municipal Senador Levindo Coelho, na Serra, e a Escola Estadual José Mendes Júnior, que fica também no aglomerado da Serra, a gente tem práticas de grupo, oficinas, roda de conversa, e esse tema ele sempre aparece com muita força, né, com muita preocupação. E eu falo uma coisa que às vezes a estagiária da psicologia vai falar sobre diferença de meninos e meninas, adaptando a linguagem, e ela é alvo de uma espécie de assédio, entre aspas, ela é alvo
Falo assédio entre aspas porque são crianças, adolescentes, né? Mas, assim, ela é alvo de piadas sobre o corpo. Quer dizer, isso mostra como que isso é tão naturalizado, né? Assim, esse universo de uma violência contra a mulher, contra o seu corpo. Essa semana eu tive numa dessas escolas e eles estavam falando da preocupação com os alunos de 7º ano. Né? Os alunos de 12, 13 anos, como estão hipersexualizados e fazendo piadas sobre o corpo das meninas da sala. A gente está falando de 11, 12, 13 anos, assim, como algo muito naturalizado. Então, de fato, talvez seja a minha grande bandeira. Hoje a gente tem que trazer essa discussão para escolas públicas, particulares, enfim. E a gente tem que trazer pais de uma também, forma, né? pais, Principalmente. porque é um tema de você falar na escola, muitas vezes os pais vão xingar, né, não vão querer, vão se... Mas a gente tem que pensar a forma também. Porque a forma de apenas criminalizar ou dizer não, ela não é suficiente. Não, é educar mesmo. É isso que eu ia perguntar para você, assim. Até pra gente, que a gente dá muita orientação, né, Belo, para quem nos acompanha, assim. E aí, como pais mesmo, como é que a gente pode ajudar essas famílias, né, que têm crianças ou adolescentes, de como criar esses filhos para ter essa sociedade melhor, né? Assim, como dar mais autonomia para as meninas, falar para os meninos que não tem problema arrumar a cama e lavar uma louça, que isso não é da menina, né? Não é da mãe, é da casa, né? Assim, não é uma atividade da mulher ou do homem, é uma atividade da família, é uma atividade do grupo de colegas na escola. Como a gente, vocês que são, né, que estão no meio acadêmico também, assim, como é que vocês podem ajudar a que a gente pode dar essas orientações para as famílias mesmo? Como fazer isso? Eu fiz pergunta difícil, desculpa. Não. Parece simples, mas é difícil. Não. Talvez, assim, nesse vínculo com as escolas, um pequeno exemplo, como os pais ajudarem as escolas a aumentarem a preocupação com espaços de conversa. Porque muitas vezes essas conversas na escola só acontecem quando acontece uma crise ou um evento específico. E como os próprios pais começarem a exigir, como é que a gente pode produzir aqui rodas de conversas entre nós pais sobre tal tema e tal tema? Então, ajudar as escolas nesse sentido. Acho que uma outra zona de atuação seria, nas micro-relações, a gente ter muito cuidado com insistir com os nossos amigos ou quem está no nosso lado. Que ideia é essa? Dar um tempo para que a pessoa comece a perceber que violência é essa que ele está cometendo, projetando nas mulheres, mas o que ele tem aprendido sobre o corpo da mulher e sobre si mesmo, ou seja, ajudar os próprios homens a elaborarem um pouco melhor essa reflexão sobre essa violência que eles trazem banalizada, cotidiana, o tempo inteiro naturalizada. E aí a gente pode... Pensou em alguma outra específica agora, Rafael? Eu acho que, assim, tem uma parte, gente, que é escutar mesmo. O que esses meninos vão falar, assim. Eu vou contar uma situação recente, também em sala de aula. Uma aluna de uns 20 anos falou que o irmão dela, de 16, quando foi instado a falar sobre a ficante, né? Então, um menino de 16 anos tem lá uma ficante, e aí foi perguntado sobre essa ficante e ele disse, e aí eu vou citar o termo que ele disse, que é um termo... Não, ela é só um depósito de porra. Um jovem não pode falar isso sem ser cobrado do que você está falando, por que você está falando isso, mas sem ser para ele aprender a falar a palavra certa. Ele tem que entender por que isso é tão errado, percebe? Perfeito. Então, eu acho que tem um lado que aí tem a ver com a gente não estar prestando atenção na criança ou no adolescente. Tem que escutar. E escutar dá tempo, tem que ter organização. Então, eu acho que tem um lado que eu gostei muito disso que o Ricardo falou, que eu acho que tem a ver com o feminismo, cobrar dos homens, ser mais ativo com os brothers, com os amigos, mas tem um lado com a criança e adolescente, a gente tem que escutar. Por que você acha que você não pode lavar a louça? Que você é o quê? Você é melhor que sua irmã? E é um escutar ativo, né? Não ao mesmo tempo, educar mesmo. Quer dizer, eu sinto uma dificuldade, e aí já conversei com muitas amigas, mães feministas, de cuidar dos meninos. Porque, de algum modo, por outro lado, uma cultura que vai reprimir a masculinidade começa a se fortalecer também. E que modelo de homem dá para ser sem ser esse homem, vou usar outra palavra horrível, escroto, canalha? Que modelo de masculinidade dá para colocar num certo lugar que o menino vai se sentir homem, mas para se sentir homem ele não precisa diminuir as meninas, né?
Então, eu acho que esse debate assim, de escutar, estar atento ao que se diz, não deixar passar coisas que passam com muita facilidade, mas também pensar outros modelos de homem, história de vida, né? Porque esses meninos jovens estão, passando pano, meio perdidos mesmo. E a referência que eles encontram muitas vezes é essa referência canalha, vil, que usa para ganhar dinheiro, esses influenciadores que vão dar forma para a misoginia estão crescendo demais. Né? E eu me lembrei de uma outra sessão com uma pessoa que ele estava muito incomodado e ele usava a expressão "estou com preguiça", porque um amigo meu fala assim: "Tô começando a conhecer uma mulher e ela é feminazi". Oi? Feminazi. Feminista com nazista? Ela é feminista demais. Você não ouviu Esse termo? Não, porque o que veio para mim, não, que falou feminazi, eu automaticamente associei a nazismo. Mas é como se fosse algo uma assim extremista, mesmo. né? É uma extremista. Extremista. E aí ele usava esse tom assim, eu não sei o que falar para ele, não sei, eu tô com preguiça de conversar com ele quando ele usa esses termos. É aí que o atravessamento da psicologia social, da nossa batalha num espaço clínico que parece pequeno, talvez comece. Eu insisti em várias sessões maneiras de ter essa volta, sai da preguiça, sai da raiva. Volta a ter um espaço de conversa com esse cara, porque ele precisa de você. De ajuda, né? Ele precisa de ajuda. E fui começando a observar com ele assim, ele tá acuado, tá com medo para utilizar esse tipo de expressão. Você já conhecia esses lados do seu amigo? Ele, não, Ricardo, nunca pensei nisso, só pensei em me afastar. Então, é uma outra forma ali de batalhar para... Agora é a nossa vez de fazer toda a nossa parte com os homens. A gente precisa ajudar essas pessoas. Porque não dá mais para tampar dizendo assim, é um ou outro que está revoltado, etc. Não é um ou outro. É muita gente sendo ensinada a ficar no ressentimento, na raiva, não elaborar a rejeição, não perceber várias coisas sobre o adultecimento. Né? Uhum. Então... eu acho importante essa coisa da mágoa, porque também esse ano me chamou muito a atenção os casos de violência. Né? A gente está em abril e muita coisa já aconteceu, né? Muita coisa recentemente. E muito pesado. Muito assustadores, pesado. Né? E o caso da moça também no Rio de Janeiro, que foi abordada pelas redes sociais para namorar um rapaz que ela não conhecia. O rapaz foi na academia dela, ela negou. Ele chegou na casa dela e deu 15 facadas nela. Né? Ela saiu do hospital, enfim. Mas é muito impressionante a história. É uma pessoa que você não conhece. Né? Ela te fala, começa a te seduzir ali na rede social. Até aí faz parte de um certo... Quando é negado, a pessoa não vai embora. Ela leva uma faca para a casa da pessoa e tenta matar. E isso chegou junto com aquela trend, o que fazer caso a namorada fale não, acho que vocês devem ter visto, que era, né, quer dizer, essa trend, na verdade, assim, o que fazer, quer dizer, como lidar com o não. Então, acho que o Ricardo falou da frustração, e aí tem um ponto que é frustração masculina, raiva e agressividade, né? Tem que desarmar essa bomba. Essa bomba não se arma de um dia para o outro, né? Então a gente tem que pensar muito nisso. Né? E que bomba, né? Eu participei do estágio no Ministério Público e o que a gente vê lá, eu não sei se as pessoas entendem o que é violência, porque a palavra que vem com o que acontece com as mulheres vítimas é a raiva. A tradução é raiva, porque não é um tapa. São 10 facadas, filmar e mostrar para os filhos, olha o que eu fiz com a sua mãe, eu já tive, né, um caso desse. Por que tanta crueldade envolvida? Aquela posse, né? Você não vai ser minha, então você não vai ser de mais ninguém. Mas é essa construção mesmo, né? Assim, pensa, como você falou, estrutural, né? Passou várias gerações aí falando que o homem é o alfa, é o inabalável, que tudo pode, que tudo é permitido a ele e não a outra, no caso que é a mulher. Né? Assim, aí coloca o homem nessa posição de que também não pode, não pode errar, não pode enfraquecer, não pode. E aí quando ele vê não, gente, assim, eu fui fraco, eu não ganhei, eu perdi. Não foi ensinado a esse homem, nem vou falar da criança agora, vou falar do adulto. Como lidar com isso? A vida inteira, as gerações todas passadas dele, o
que vem construído aí socialmente aqui. Tudo posso. Tudo eu tenho. E agora, não. Você não pode, você não tem. Não sabe como reagir. Então, assim, desse letramento também para os adultos, essas gerações que é a nossa, vamos pensar, ou até mais velhas, de que, assim, para as crianças, eu fico assim, eu ainda tenho esperança, tá? Acho que a gente vai conseguir. Não, a gente faz esse programa isso, justamente porque a gente não desiste. A gente não pode esquecer de quem já passou, quem está na nossa idade, na nossa faixa etária, ou até mais velho, que, assim, não teve... E, assim, estruturalmente falando, essa pessoa não vai mais para a universidade. Ela não está mais nesses meios estruturais, né? Assim, pode ter legislação, é uma parte estrutural, mas assim, o que é mais, né, assim, de estrutural a gente pode fazer para ajudar essa geração que não aprendeu a lidar com não posso, não tenho. De novo, tem uma coisa que a gente fica um pouco... causa muita estranheza, né, quando um homem heteronormativo, branco, criado nesse sistema capitalista de valores, não financeiro, de que assim, mas eu não posso ter liberdade de falar tal coisa? Cadê a minha liberdade? Então, é difícil para quem esteve sempre podendo tudo, agora ouvir, não pode fazer essa piadinha em estádio de futebol, não pode falar isso sobre tal coisa, porque muitas vezes não esteve no lugar oposto. Sempre no lugar de privilégios e conforto, nunca passou por uma piadinha ao contrário. Vamos dizer assim, quando foi que um branco passou por uma piadinha de piadas para pretos? E quando passa, é quase como lá atrás visto como assim, o cara está viajando. Então, esse tipo também de lugar onde ele nunca passou por esse sofrimento, se você não cria metodologias de trabalho, então, mais rodas de conversa, mais terapias de grupo, mais financiamento público para estruturar isso em escolas, em hospitais, em clínicas públicas, se você não cria esse espaço e só cria quando ele já cometeu um feminicídio, quando ele já cometeu um crime e vai para essas rodas de conversa, que normalmente são 10, coisas que precisam de, 50, 100 anos de terapia, em 12 ele fica ouvindo algumas coisas ali, fica talvez com mais raiva, porque se sente agredido, e volta ainda um pouco ainda mais violento. Então, se a gente não parar para estruturar isso nesse nível mais macro, até para que o micro possa ser mais acessado nos dias a dias, assim, nossa, eu estava lá naquela roda de conversa da escola e agora você está dizendo a mesma coisa que eu ouvi lá, cara. Olha que importante, o que você está falando, você está percebendo que você está objetificando o corpo da mulher? Mas você está sendo muito feminazi. Não, lá na roda de conversa na escola eu ouvi isso. Você, olha o seu ressentimento, já parou. Então, esse letramento, se não vier com mais constância, não tem como ser atualizado no dia a dia microsocial. Então, é uma batalha mesmo que a gente tem que ter ali em todas as camadas, todos os níveis, né, Rafael? Eu acho. Essa coisa da frustração, né, que você falou, Priscila, eu acho que tem isso que o Ricardo falou de letramento. Eu acho que a gente precisa levar a sério como lidar com um abalo do eu mesmo, assim. Como a vida é difícil, como a gente perde. E aí, isso entra para o homem como uma resposta à agressividade, mas serve para todo mundo. Lidar com uma vida que tem danos, né, que a gente não ganha sempre. Eu tenho falado provocativamente que se o Vorcaro não tivesse preso, ele continuava o ídolo de um monte de jovens homens. Um homem rico, cheio de namoradas entre padrão, de beleza, carros, poderoso. Quer dizer, um ideal de masculinidade. Só que por um detalhe, foi preso, né? Tá de cabeça raspada, tá na delegacia. Se não fosse isso, era um ideal de homem. E eu tenho eu tenho nada, mas enfim, uma ex-aluna que a Isabela talvez conheça, Maria Clara, que é uma aluna muito bacana. Ela postou um print esses dias que ela entrou numa página dos Neymar Zetes e colocou lá assim, o Neymar não tem que ir para a Copa mesmo, não, porque ele não está jogando nada. Ela fez um comentário futebolístico, de quem conhece, inclusive, futebol. E aí os comentários que vieram atrás dela foram assim, vai pro fogão, o que você está fazendo aqui, falando? Só podia ser mulher. Assim, os comentários, eles são muito assustadores. Da década de 60, né, gente? Não é de agora. E esse núcleo, sabe, de algumas figuras públicas que aglutinam um tipo de identificação. O Neymar é um deles também, que, independente do futebol, ao redor dele
os meninos se identificam como uma coisa hipermasculina. Então, essas figuras públicas, acho que assim, elas vão mostrando um ideal mesmo, sabe? Vamos pegar esse gancho aí desse poder, né? E falar um pouquinho do mercado de trabalho. Eu pensei muito se eu ia trazer isso ou não. Eu até uma vez contei isso na aula com o Rafael. É uma exposição, mas eu acho que é importante expor isso, né? Que é assédio no mercado de trabalho. Eu sempre me classifiquei como uma pessoa muito forte, muito convicta, jamais passarei por isso. E teve uma viagem que eu fui com o diretor, viagem difícil, inclusive, porque ele não era uma pessoa muito agradável, mas passei o dia todo em Brasília. E estávamos no aeroporto para voltar, conversa vai, conversa vem, ele faz o comentário. Ah, Isabela, porque quando os homens lá da empresa falam que uma mulher está bonita, é porque, na verdade, essa mulher está gostosa. Inclusive, hoje, você está muito bonita. Ai, meu Deus. E eu fiquei assim. Nossa. Igual estou agora. Muda. Acuada. E falei, gente, cadê a Isabela forte? Né? E eu fiquei muda. Por quê? Porque eu precisava daquele trabalho. Porque era um diretor versus uma gerente. E que eu tinha medo, sim, da minha palavra não ter força. E aconteceu esse episódio, mas não acabou por aí. Aí teve um outro episódio que ele me chamou na sala dele para resolver uma questão. Na hora que eu entrei, ele me deu um beijo. Ele fez algum movimento que ele me deu um beijo na bochecha. E eu fiquei extremamente incomodada com isso. E, em seguida, eu ia ter uma reunião com todos os gerentes, e eu lembro direitinho, assim, eu tenho a cena na minha cabeça. Eu entrei na sala e tinham 5 gerentes, mulheres. Era só um homem, mas as 5 estavam lá. Eu estava muito acuada, eu falei assim, quando vocês entram na sala de fulano, ele beija vocês? E o que eu recebi de resposta, unânime, foi, o que você está fazendo para ele te beijar? Isso acabou comigo. Eu fiquei assim, meses refletindo, me culpando, refletindo o que eu fiz de errado, E eu não tinha feito nada de errado. Mas como é péssimo você escutar de outras mulheres. Olha como que a coisa é estrutural e difícil, né? Eu falei assim, eu vou levar isso para o podcast porque isso acontece todo dia, não foi só comigo. Né? Vou colocar uma polêmica e um ponto a mais aqui. A psicologia pode fazer parte dessa violência. Eu atendi uma pessoa com um caso bem parecido que o seu, e ela rompeu com o terapeuta em que ela estava, porque ele começou a tentar trabalhar com ela qual era a economia narcísica que ela estava dividida. Ela estava com raiva e amedrontada porque queria se sentir, ao mesmo tempo, não via como algo certo, mas ao mesmo tempo gostou de ser admirada e desejada por um homem. Nossa, hora nenhuma me veio essa sensação, muito pelo contrário. Mas veio é uma justificativa, né, Bela? Não, mas eu falo assim, Não, eu digo um como a psicologia homem pode colocar ser... isso, né? Isso, não me lembro se era um terapeuta, se era o porque terapeuta, você deu a entender ou terapeuta, que, né? Não importa. Eu não me lembro, Tá mas errado assim, do mesmo jeito. olha como é que a psicologia, se não tomar cuidado com esse atravessamento no ambiente clínico, com toda, entre aspas, a boa intenção, ela pode reforçar uma violência tão grande que eu nunca vou esquecer o alívio dessa mulher quando eu comecei a conversar exatamente sobre isso é um ato de violência, vamos ver o seu incômodo, etc. E ela foi relaxando, chorando muito, mas se apoderando. E aí eu queria colocar essa pimentinha, assim, o cuidado que os profissionais têm que ter nesse letramento da psicologia social dentro da clínica, porque senão você pode reviolentar alguém num estado de confiança, vulnerabilidade ali na terapia. Sim. Isso que você passou é um dos grandes, né, exemplos que existem no trabalho. Todas as mulheres passam por isso, todos os dias. Por E isso que eu gosto de compartilhar, porque isso precisa ser dito, precisa... Né? Eu falo assim, as pessoas precisam entender de que você não tem culpa por ter passado por isso. Nenhuma. Você não fez nenhum gesto, não usou nenhuma roupa, nada que desse o direito de alguém fazer isso com você. Acho que tem um lado, né, Isabela, assim, da culpabilização, que quando aparece ali no grupo, o que você fez
para ele fazer isso. Quer dizer, esse movimento, de algum modo, interno que se coloca para culpar a própria vítima, né? Agora, me chama muita atenção como isso passa. Como que a pessoa faz isso? E certamente faz com outras pessoas, e isso passa. Percebe? Assim, tem me impressionado muito a naturalidade de relações de violência. Quer dizer, como é que um assédio dessa natureza, num espaço, né, de uma empresa, que tenha lá um caminho, como é que isso passa? E passa direto. Né? Quer dizer, todo mundo, você passa às vezes 10, 20 anos, agora teve a história lá no Tribunal de Justiça, né, que teve um afastamento, e de repente aparece 20 anos de abuso. Quer dizer, cadê? Então, assim, a gente casos em próprio Hollywood, gente. Exatamente. De diretores de cinema e atrizes. E aí, voltando na coisa do estrutural, que mecanismos que a gente tem, né? De auditoria, enfim, de coisas para combater, porque isso é alguma coisa de uma cultura que tem a ver com homem, poder, e que não passa. Eu acho, inclusive, que vai se refinando, sabe, os mecanismos, mas não passa. Mas eu fiz questão de, depois que eu entendi que eu não tinha culpa, de ir em uma por uma e falar como eu me senti, e para elas terem atenção, né, de não fazer isso mais. Porque é importante elas também perceberem, porque é aquilo, é a normalização. Exatamente. Elas não fizeram isso comigo de propósito, né? Porque elas achavam que aquilo era o certo, assim, que o posicionamento delas estava certo, né? E aí agora vou me posicionar como psicóloga organizacional que sou, assim, da importância de aí todo mundo que está trabalhando nas empresas olharem, a empresa que você está trabalhando tem canal de denúncia? Realmente é apurado as denúncias? É dado o retorno de quando tem uma denúncia, né? As pessoas se sentem realmente seguras para fazer a denúncia, né? Assim, como é que esse canal de denúncia como é que ele é gerenciado? É uma empresa externa ou é alguém de dentro? Como é que é isso? É importante que todo mundo que trabalha em empresa, eu sei que tem muita gente autônoma, né, mas quem trabalha em organizações, conhecer isso da sua própria organização. Né? E eu falo isso porque, assim, em todo lugar que eu trabalhei, eu faço parte hoje da empresa que eu trabalho, da pessoa que investiga todas as denúncias que acontecem, seja de que natureza for, inclusive essa, que é de assédio, seja ele moral ou sexual. Assim, tem que ter pessoas sérias cuidando disso para que efetivamente se tome as devidas providências em casos, né, como esse. E um outro cuidado que você que trabalha em organizacional, mas acho que em todos os ambientes também, quem compõe esse grupo. Isso. Né? Como é que ele é selecionado? As pessoas têm expertise no assunto? É uma seleção de homens e mulheres? Quais são as... Tudo. A gente tem que pensar um pouquinho nessa composição também, porque às vezes existe o canal, mas quem está à frente do canal, igual em várias comissões no Congresso e etc., são pessoas que estão ali para abafar, e não necessariamente para trabalhar isso. E fazer com que a coisa se evolua. É impressionante essa diferença. São muitos cuidados, né? Sim. É impressionante. De novo, a batalha é longa. É longa. Mas que a gente está trazendo aqui várias possibilidades de ação. Sim. Né? Assim, cada ambiente, seja na clínica, na universidade, numa organização, na escola, em casa. Na clínica. Isso, com os amigos, assim, com os pacientes. Também. É possível. Né? Se eu vi assim, se pelo menos 10% de nós aqui que dá despendendo o seu tempo para falar sobre o assunto e dar um pouco de letramento social, né? Também usar as suas redes sociais para fazer isso, assim como as pessoas que fazem errado se dispõem a fazer, porque você pega os vídeos, seja qualquer rede social, tá, gente? Assim, você vê muito mais vídeos, para mim, que são inúteis e inadequados do que postagens úteis e adequadas. Então, eu clamo, todo mundo que tem uma rede social e que se interessa pelo tema que for, a gente está trazendo o machismo aqui hoje, mas para dar um pouco, fazer a sua contribuição para a sociedade, use o espaço que você tem para fazer isso. Porque eu acho que é assim que a mudança estrutural começa também. Sim. Né? Porque assim, se 10% de nós, vamos pensar, se dispusesse a fazer isso, já estava bem melhor do que está hoje. E deixa eu até... Foi um ótimo gancho também para uma coisa que, assim, como que esses homens, pegando esse caso, né, que a Isabela trouxe, não se constrangem. Quer dizer, como que a gente pode mudar alguma coisa se não há uma pergunta de será que eu estou fazendo isso certo? Será que isso é errado? Então, eu fiquei lembrando aqui algumas situações de pacientes que chegam para a clínica indicados pela esposa ou por uma mãe e que não tem nenhuma dúvida sobre o comportamento deles. Como é que você muda se você não tem dúvida? Estou vindo porque elas me obrigaram, né? E aí vai 2, 3 vezes e não fica. Né? Então, assim, de algum modo, eu estou pensando assim, a gente tem que constranger. Constranger, quando eu digo, menos moralista, no sentido de
Mas é constranger no sentido de falar, olha o que você está fazendo, cara. Isso que você está fazendo não está legal, sabe? Assim, de algum modo, tem que ter um constrangimento que é institucional, mas também é interpessoal. Porque se não tiver, a pessoa acha que está certa. Ela acha, é alguma perseguição. Quer dizer, você muda aquilo ali se você não tem um questionamento mais genuíno da prática equivocada, né, machista, de assédio, etc, etc. Então tem que ter também esse toque aí, essa crítica. Né? Me lembrou uns posts dessa questão de violência, né? Toda mulher conhece uma mulher que foi abusada, mas nenhum homem conhece um homem que faz a violência contra a mulher, né? Eu acho que é sobre isso, assim. Não existe esse confronto entre os homens também, né? Acaba que fica sendo velado, assim, e fortalece. Uma pergunta que eu venho fazendo, né, a mim mesmo o tempo inteiro, desde que... Eu acho que isso é importante também, né? Nos colocarmos constantemente no jogo. Sou machista. Quando estou sendo machista? Né? E essa é uma pergunta que eu tenho feito para mim constantemente, para os amigos e etc. E ajudando eles a perceberem assim, sai daquela ideia de que você é, porque senão fica difícil para você refletir. Entra naquela resistência de que assim, não, eu não sou. Ok, quando? Porque fomos criados assim. Quando escorregamos, precisamos de ajuda nisso. Pergunta para o outro, pergunta para ela. Ela é a que mais sabe, ela foi criada nisso, ela sabe identificar isso muito mais que você. Pergunta para ela quando você está sendo. Também pergunta quando você não está sendo, porque isso reforça também, isso assim. Reforça, né? Então é por aqui, né? Aqui, então, é um caminho, etc. Mas não deixa de se posicionar nesse sentido, não deixa de entrar nessa contracultura. Senão, você não aprende nada. Porque se a gente não se colocar nisso, somos. Né? Eu todos sou, somos. Né? A estrutura me criou assim, né? É o assumir que somos e como fazer para melhorar, né? A cada dia isso, porque é um ponto de atenção o tempo todo que nós como mães até, né, quando vamos criar ali, precisamos ter. Né? Eu me lembro numa aula, estava dando ela online até, no curso de pós-graduação em psicodrama, e eu usei uma metáfora, uma metáfora mesmo, que estava escrita num livro, por sinal. Aí uma pessoa falou assim, olha, essa é uma metáfora racista. Eu olhei, falei assim, nunca pensei sobre. Ela falou assim, claro, você nunca pensou sobre. Né? Falei assim, afinal de contas, né? Branco, homem. Aí eu falei assim, tá, vamos parar aqui a aula agora. Queria saber como você está se sentindo. Me explicasse principalmente o que eu preciso aprender. E a gente só retoma a aula depois que todo mundo aqui pensar um pouquinho como é que se sentiu com o que está acontecendo. Desculpa. Olha que rico isso. Né? Não tem mais, né? Acho que esse é o letramento. Desculpa, me ensina, me ajuda. E como foi bacana de um aluno ter a coragem de parar a sua aula para fazer isso. O curso de psicologia Fenomenal. permite que isso aconteça, mas em outro assim, será? É raro, né? E tem uma coisa também, gente, só um ponto que eu acho importante, que a gente pode trabalhar com o tema, mas nós somos homens, né? E eu sou um homem hétero, branco, enfim. Então, a gente vive na carne também situações. Já fui muito ciumento em vários momentos da minha vida, enfim. Só que a gente vê isso um processo. Quer dizer, não como um fato. Né? Percebe? Então, tem alguma coisa de entender um processo e melhorar. Né? Porque senão a gente fica também numa posição em que há os que estão salvos e há os que estão condenados. Sim. E, na verdade, a gente tem que pensar mais no processo de construção de formas mais justas, equânimas, enfim, e alegres de estar junto do que formas mais violentas. Não é para ser considerado como um castigo, né? É como um processo de aprendizado, mesmo social. Né? Se a gente, pensa, a gente passou, mais uma vez, né, a vida inteira, as gerações passadas todas aprendendo de um jeito. E aí tem que ter a ruptura para que a gente possa passar a aprender, né, de outro e viver de outro. E contar com o outro para poder te sinalizar quando não está muito legal. Né? Acho que isso assim, é todo mundo realmente fazer a assunção da responsabilidade como um agente social. Né? Dentro da sua casa, dos seus amigos, né? Da sua família, do ambiente que trabalha. Né? Acho que talvez seja um caminho. Gente, chegamos ao fim. Passou rápido mesmo. Passou rápido, né? Dava para a gente continuar aqui conversando muito tempo, mas... temos que encerrar, infelizmente. Querem deixar alguma mensagem final? Fique à vontade.
Eu queria agradecer o convite, acho que foi uma conversa muito boa, muito importante também. E eu acho que a gente prestar atenção no que a gente faz na vida das crianças, adolescentes, não deixar passar, ter mais atenção com o outro. Né? Acho que temos uma crise de atenção. Então, a gente poder prestar atenção no que a gente mesmo vive e faz, mas no que os outros perto vivem e fazem, né? Acho que a gente tem um problema geral aí de desatenção. Então, queria, né, deixar esse recado para a gente prestar atenção nos outros e na gente mesmo. Obrigado, Isabela. Obrigado, Priscila. Ricardo. Obrigado, meninas. Obrigado, Rafael, pela conversa também. E talvez eu queria terminar dizendo para que a gente se alegre numa certa militância, que não tenhamos medo da palavra. É uma militância que ajuda toda a humanidade a crescer. Então está tudo bem ser militante neste tema. Acho que esse é um recado que eu deixo aqui para todos nós. Então, para a gente encerrar, obrigada, minha parceira de sempre. Muito obrigada, Rafael e Ricardo. Que eu queria falar para vocês o seguinte, está nos ouvindo, né? Se fez sentido para você, compartilha com outras pessoas para a gente realmente fazer esse letramento social de todo mundo que está convivendo conosco. E que, lembrando, o machismo não é um problema das mulheres que precisa de ajuda dos homens. É um problema da sociedade que a gente precisa enfrentar juntos. Muito obrigada, até o próximo episódio.